O Amazon Prime Video convidou o IG Brasil para uma experiência imersiva de The Continental, a série spin-off do universo John Wick. Quando o convite para a viagem ao hotel chegou, o que eu não imaginei é que seria também uma viagem no tempo, diretamente para Nova York dos anos 70. It's resourcefulness and perhaps an open heart. Well, what are you waiting for? I haven't finished my drink. Sério, os caras capricharam e transformaram o hotel em um grande set de gravações. E pra minha surpresa, o ator principal era ninguém mais ninguém menos que Matheus Bianese, sim, euzinho mesmo. Foi uma experiência imersiva de verdade. Chegando lá, eu fui recepcionado pelo pessoal do Prime Video e eles me perguntaram: "Você tá preparado?" Agora eu entendo por que e devia ter levado mais a sério a pergunta. Foi entrar pela pseudo-porta do hotel que eu acabei indo diretamente para um beco sem saída. Eu real não entendi nada, achei que tinha entrado na porta errada, mas foi só aí que percebi que estava de fato em uma experiência de The Continental quando um morador de rua veio me questionar várias coisas. E eu vi toda uma equipe de produção saindo de trás das estruturas montadas. Aí não teve jeito, né? Eu tive que botar pra jogo todas as minhas poucas aulas de teatro e encarnar o protagonista do rolê. Eu fiquei impressionado em quão duradoura e caprichada a experiência foi, com diversos figurantes, atores interagindo e pistas espalhadas até mesmo dentro do meu próprio quarto do hotel. Falando em quarto, primeiro, eu tive que usar todo o charme que eu consegui para convencer a recepcionista do The Continental que eu de fato tinha uma reserva. E é claro que eu tive uma ajudinha que era uma moeda de ouro, né? As ativações duraram a noite toda, incluindo no jantar, que contou com uma banda de jazz brabíssima e diversos atores interpretando personagens clássicos dos anos 70 e da franquia John Wick. Depois, fomos direto para os trabalhos propriamente ditos. Em uma sala de cinema charmosíssima localizada ao lado do hotel, assistimos a The Continental e posso dizer com tranquilidade que a série spin-off é tão divertida quanto a franquia liderada por Ken Reeves. As cenas de ação, que são o carro-chefe da franquia, são de cair o queixo e toda a estética elegante e ao mesmo tempo extravagante de John Wick continua em The Continental, com o adicional da atmosfera única de Nova York e Londres nos anos 70. E é claro, a experiência não podia parar, não é mesmo? A polícia simplesmente nos expulsou do cinema e escoltou até o hotel. Afinal, nesse meio tempo havia acontecido um tiroteio. Como os jornalistas e paparazzi de plantão na rua fizeram questão de ressaltar com vários flashes na minha cara. Falando em cenas de ação, o Amazon Prime Video também nos proporcionou uma demonstração com dublês da série e o responsável por toda a coreografia. E momentos depois, durante as entrevistas com os produtores da série, ambos ressaltaram que, de fato, a ação é essencial para a criação de qualquer produção derivada de John Wick, especialmente sem Ken Reeves, mas que não é só isso que faz a série. I think if you're a John Wick fan, you want a level of action, of clever, cool action that you're used to from the films. I mean, obviously, I think people know in the films there's a bigger budget, so it doesn't need to be bigger. It just didn't need to be hopefully as cool. Really cool world building and deeper world building that goes a little further from what's in the films. In terms of mythology of the gold coins and the Continental and all this stuff. And then I think, just as important, emotion. Just like the underappreciated stuff of the John Wick films is that these are men and women who want to be with their wives, want to go home, want to get out of the life, but they can't because of the decisions they've made. They're stuck. But there's like this kind of longing for a normal life. And then finally, just the aesthetic. If you look at the Wick films and now to the television show, there's a attention on framing and beauty and camera work and we go out of our way to make it look sumptuous and make it look interesting and hyper real. So hopefully those are adjectives that can be applied to both film and the television show. Pensando nas diversas coisas que The Continental e John Wick têm em comum, me deu curiosidade em saber o que eles achavam que fizeram ainda melhor em The Continental do que em John Wick. For the most part, the John Wick films are shot on locations, gorgeous locations. And of course, there's some big builds. I think we built New York City in the 70s in Budapest. I think that is an incredible accomplishment from Drew Boughton and our art department. I'm not saying they did a better job than Kevin Cavanaugh and our other production designers on the film, but it was just a different challenge. And I think they were able to pull that off.
what I love that the show does is we have this incredible sprawling cast of kick-ass women, where the movies usually have 1 or 2 per film. It's more male-centric. And so we had a time to kind of really carve out and develop really interesting, well-rounded, kick-ass women. Well, that's lovely. Ainda sobre coisas essenciais que não podiam faltar em The Continental e que definem a série, como bem mencionado por Brasil, toda a construção de universo da série é bastante apaixonante, e isso se deve não apenas ao roteiro e atores. Afinal, não se cria uma produção imersiva sem uma boa trilha sonora que te joga diretamente dentro do Hotel Continental, não é mesmo? Bem como figurinos que mergulham o espectador totalmente nas ruas de Nova York dos anos 70. It's quite a dark world, the John Wick world. So we definitely had to have flexibility. I had to have a lot of suits made for all the stuntmen, you know, multiples of them. And we had to reinforce those and put lycra in crutches and arms, etc. I love, you know, the fact that we could bring in some colour in places like, you know, sets like the Harlem streets. So all the check trousers and the leather jackets and the fur coats and the sheepskin coats and the wild shirts. So, you know, that was great. But a lot of the John Wick world is quite dark and serious, you know, sort of, but very stylised. I guess the main reference was the John Wick films, really, in many ways, because they wanted something which was not too far removed from Tyler and Joel's score, but something that had its own identity. And the way I went about that was to try and create a sound for the Continental itself as a character, because if you think about it, the hotel is really sort of the main character in the show, and everything kind of happens around the hotel. And so creating that sound for the hotel early on, which is the big sort of, you kind of hear it right at the start of the show. And although we don't necessarily always hear it with the Continental, I wanted it to be threaded through the show, so it's almost always present. What I became starkly aware of with the John Wick world is how it's our world, but it's just slightly off. You know, there's something bubbling below the surface. I suppose I wanted to kind of capture some essence of that world being our world, but just slightly off. And and beyond that, it's really about the score grounding us in the seriousness of what's going on, of what we're seeing on the screen, and marking the action and hitting those emotional beats. So it was nice. It was like I say, once we kind of found the sound of the Continental, then it really kind of grounded it in an identity, and then could just build off of that. Tanto na série quanto na experiência, fato é que a produção conseguiu, de fato, fazer com que o Hotel The Continental se tornasse um baita personagem. É possível senti-lo presente em todo momento com uma aura tão assustadora quanto fascinante. Caso queira entrar nesse espaço cheio de ação, drama e, é claro, o charme tradicional de John Wick, todos os episódios da série já estão disponíveis no Amazon Prime Video. Caso contrário, se considere excomunicado.